Ok, a minha profunda gratidão, Wendel, Central Jovem de Porto Alegre, pelo convite. Fico muito contente e sempre pode contar conosco, pode me colocar como reserva. Para mim sempre é uma alegria poder servir a todos vocês, participando dos pequenos grupos e também trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Um privilégio sempre proclamar o reino de Deus e ao mesmo tempo que eu prego, certamente eu sou edificado, eu cresço também junto com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos concluir hoje à noite o capítulo 5 de Gálatas, do 13 ao 26. Então você abra a sua Bíblia nesse texto, esse vai ser o texto da nossa mensagem nessa noite. Certamente Deus, ele vai falar ao nosso coração através das Escrituras Sagradas. Antes de nós lermos o texto, vamos pedir a Deus a sua bênção, a sua graça, a sua direção, para que nós possamos entender, compreender a mensagem de Deus para todos nós nessa noite. Vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nessa noite, juntos, nós queremos expressar nossa gratidão, Pai, pela mensagem cantada que nós ouvimos, através da melodia, da letra. Nós te glorificamos, ó Deus, nessa noite, dessa forma, Pai. É um privilégio para nós crentes te servir, estarmos juntos para crescermos, ó Pai, e saber que só os crentes têm esse privilégio, ó Pai, de te adorar em espírito e em verdade. Nós conclamamos que a tua palavra seja explanada, ela possa penetrar em nosso coração e que nós sejamos transformados dia a dia na imagem de Cristo Jesus. Nos ensina através desse texto, livro de Gálatas, temos aprendido durante já algumas semanas, meses, mas certamente, ó Deus, a vida cristã não é apenas teoria, é prática, é vida, é ação. Aquele que precisa ser mudado na minha, na nossa vida, o Senhor possa ter a liberdade de fazer isso na vida de cada um de nós. Nos abençoa, que teu Espírito Santo guie os nossos corações. Essa é a nossa oração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, amados, em Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5, 13 ao 26. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Versículo 16 diz: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O tema que nós queremos desenvolver nessa noite, com base nesse texto, é a capacitação do Espírito Santo para uma vida santa. Nós temos ouvido uma luta que Paulo tem travado para ensinar os crentes da Galácia a respeito da graça. A importância de perseverar na graça, de permanecer com os princípios que Paulo havia ensinado para eles. Mas, do outro lado, havia o legalismo, havia o grupo judaico que queria penetrar na mente desses crentes doutrinas, ensinamentos que não eram úteis, que não fazia diferença, que não era importante na vida dos crentes. Paulo, ele passa nessa seção do 13 ao 26, ele deixa a teoria de lado e começa a ensinar a prática da doutrina cristã às igrejas da Galácia. É hora de deixar a teoria de lado, é hora da prática, é hora da ação, é hora de demonstrar quem vocês de fato são. Vocês seguem o legalismo ou vocês seguem a graça? Em que doutrina vocês vão se firmar? Nós não podemos ficar sobre o muro, em cima do muro. A gente precisa decidir quem de fato, de verdade, nós somos. Nós produzimos os frutos do Espírito ou as obras da carne? Então, Paulo leva os crentes da Galácia a tomar uma decisão. Então, Paulo, nesse texto, ele faz alguns esclarecimentos extremamente importantes nessa questão dessa grande luta, né? Legalismo versus graça. E a primeira coisa que a gente aprende do versículo 13 ao 15 é que Paulo, tanto os crentes da Galácia como a nós outros do século 21, Paulo quer que eles entendam o que é liberdade cristã. Mas o que é liberdade cristã? Quando a gente pensa e pronuncia essa frase, liberdade cristã. Então, o que é liberdade cristã? Há dois extremos perigosos com respeito à liberdade cristã. Há duas coisas que nós podemos pensar hoje, trazendo para nós, e certamente os ensinamentos para os crentes da Galácia, e serve para nós aqui, o pessoal do sul do Brasil, todo mundo que está ouvindo essa mensagem pode entender isso. Então, são os dois extremos. O legalismo de um lado e a licenciosidade ou a libertinagem do outro lado. Quem está certo? Qual é o grupo que está certo? Os legalistas, ou aqueles que têm liberdade à vontade? Porque a ideia que muitos têm é, se eu sou cristão, se eu sou um crente, então eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero, porque eu já tenho uma salvação, eu já garanti a vida eterna, então não perdo a salvação, então eu vou cair aqui na gandaia, eu vou beber a minha cerveja, eu vou tomar romantilha com coca, porque isso é libertinagem. Muitos querem regular a liberdade apenas por regras exteriores, né? Isso é legalismo. Eu não posso ir à praia, eu não posso assistir um cinema, eu não posso jogar uma bola, eu não posso assistir um filme. Isso é legalismo extremo. Era exatamente, não com essas palavras, que os judeus queriam que os crentes da Galácia fizessem. Há aqueles que, em nome da liberdade, querem viver sem nenhum preceito ou limite. Eu vou usar a minha liberdade do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero. Isso é libertinagem. Viver sem preceito, viver sem os conselhos de Deus. A liberdade cristã não é liberdade para pecar. Eu sou livre em Cristo para viver uma vida de santidade, nem de legalismo, mas também não de libertinagem, viver como eu quero. Deus me resgatou, ele me comprou, eu pertenço a ele, eu sou liberto por Cristo para viver para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero destacar nesse texto, do 13 ao 15, há 4 verdades importantes
acerca da vida cristã. Primeira coisa, versículo 13, você pode acompanhar comigo. Paulo diz o seguinte: ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, a liberdade cristã, ela não é uma licença para pecar. Eu não ando com uma licença no meu bolso, na minha carteira, dizendo, agora eu posso pecar. Então, liberdade cristã não é isso. Jamais foi. Então, Paulo estava ensinando para eles que liberdade cristã não é uma licença para pecar. E é interessante que no versículo 13, nós temos três coisas importantes para nós. Nós temos um chamado, nós temos uma advertência e nós temos no versículo 13 um mandamento. Nós somos chamados para a liberdade e não para a escravidão do pecado. Deus já nos libertou da escravidão do pecado para a liberdade nele. Fomos chamados para isso. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. Existe uma teologia, existe um pensamento que muitos pregam, de que a minha alma foi salva, agora eu não preciso conservar o meu corpo íntegro para a glória do Senhor. Ele já me libertou, eu já sou salvo. Essa tese de que salvo uma vez, salvo para sempre, isso é bíblico, isso é escriturístico. Mas eu preciso ter cuidado para que eu não possa dar vazão à minha vida carnal, à minha vida mundana. Jesus disse que aquele que pratica o pecado, o que é do pecado? É escravo do pecado. O pecado na vida de um crente, na minha vida, na sua vida, não deve ser uma regra, é uma exceção, é um acidente. Se o pecado da minha vida é uma regra, eu preciso averiguar a minha vida cristã. Eu preciso perguntar quem de fato, de verdade, eu sou ou onde eu estou. João 8:34, Jesus disse, em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos para a glória do Senhor. Antes nós tínhamos o quê? Um patrão, nós tínhamos um dono. Agora nós temos um outro patrão, um outro dono. Esse dono da nossa vida é o Senhor Jesus. Muitos defendem a liberdade do amor livre, a prática do aborto, drogas, homossexualismo. Eles acham que isso é liberdade, paz e amor, sexo livre, vamos curtir a vida. Isso não é liberdade, isso é prisão. Eu posso dizer, por prática, pela minha vida no passado, há 37 anos atrás, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu começava a beber na sexta e parava à meia-noite do domingo. Como um tiro com coca, vodka, tudo que você pode imaginar. Eu era preso nos vícios e tudo mais. Jesus, ele me libertou para a sua glória e para o seu louvor. Então, viver na prática dessas coisas, isso não é liberdade, é escravidão. Quantas pessoas são escravas dessas coisas? A segunda verdade, muito importante, que Paulo fala para nós, no versículo 13, a parte B, do capítulo 5 de Gálatas, diz assim a palavra do Senhor. Ele diz, sede antes servos uns dos outros, e ele diz, pelo amor. O que aprendo aqui de Paulo é que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo. Paulo tinha essa grande preocupação como pastor, como líder e como pai dessas ovelhas, porque as pessoas queriam escravizar esses irmãos. Quem ama não explora, mas serve o próximo. O amor, ele tem como característica servir as pessoas e não ser servido. John Stott, um grande pregador e teólogo, ele disse algo que me surpreendeu em um dos seus livros. Ele disse, temos de nos tornarmos, por amor, escravos um dos outros, não um senhor com uma porção de escravos. Nós somos servos. Deus não nos chamou para sermos senhores,
para explorar aquele que é menos favorável do que nós, que conhece menos, que tem menos condições, mas ele disse muito mais, mas um pobre escravo com uma porção de senhores. Sabe que a gente tem esse pensamento? Ou nós olhamos para as pessoas, será que tem menos condições, que sabe menos. A gente precisa ter a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Que mentalidade? De ser servo, de servir. Ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas Iscariotes e ele sendo o Senhor. Eu sempre penso que nós crentes, muito mais a classe de pastores, a classe de líderes, nós precisamos muito mais de uma toalha e uma bacia do que muitas vezes um púlpito para pregar. A gente precisa aprender a servir as pessoas. Quem ama, serve. Então é importante entendermos isso. A terceira verdade que eu aprendo no versículo 15, ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que Paulo nos ensina aqui é que a liberdade cristã não lhe dá direito de destruir o próximo. Eu não tenho esse direito de usar a minha liberdade para machucar as pessoas ou destruir as pessoas. Nós somos livres para amar e servir uns aos outros e não para devorar e destruir uns aos outros. Paulo tinha essa preocupação que havia na igreja da Galácia, esses crentes devorando uns aos outros. Eu acho interessante que Paulo ele usou esses dois verbos aqui, morder e devorar. Esses dois verbos sugerem animais selvagens em uma luta mortal. É como se os animais estivessem devorando uns aos outros. Paulo considerou eles como se fossem animais, devorando uns aos outros. Talvez isso é uma realidade também nas nossas igrejas. Quantas brigas, quantas confusões acontecem no nosso meio evangélico, no meio do povo de Deus, brigas, discussões. Então a gente precisa lembrar disso. Do versículo 16 ao 18, Paulo, ele quer que a gente compreenda o conflito cristão. Por que há tantos conflitos dentro das nossas igrejas, no meio do povo de Deus? Alguém diz que a igreja é um lugar de desunião. É para ser o contrário. É um lugar de unidade, de pensamento no sentido de servir uns aos outros. No versículo 16 ao 18, Paulo diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estejais sob a lei. Então a gente precisa compreender por que existia na época, existe hoje, tantos conflitos nas igrejas evangélicas. Paulo, ele identifica dois grandes perigos que atacam as igrejas. Atacaram na época e esses perigos atacam também as nossas igrejas hoje. O primeiro perigo é passar da liberdade para a escravidão. Versículo 1 do capítulo 5, Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, o grande perigo é passar da liberdade para a escravidão. Os Gálatas estavam nessa situação, deixando a liberdade em Cristo e voltando aos rudimentos. Paulo diz rudimentos pobres, rudimentos mundanos. Então, o grande perigo que a gente precisa nós precisamos ficar atentos a isso, né? Passar da liberdade para a escravidão. A segunda coisa que ele diz sobre o segundo perigo é transformar a liberdade em licenciosidade, ou seja, libertinagem. Eu pegar a minha liberdade e usar essa liberdade como eu desejo para o meu bel prazer. No versículo 13 a 15, Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã ela se expressa em quê? Se eu sou liberto em Cristo, essa liberdade, ela vai ter algumas evidências.
E a primeira evidência que ele fala para nós aqui é o autocontrole, é o domínio próprio da minha vida cristã. No serviço do amor ao próximo, eu vou amar as pessoas do jeito que as pessoas são, do jeito que as pessoas com seus defeitos, com suas dificuldades, com seu poder aquisitivo menor do que o meu. Isso é amor. Alguém diz que a marca do crente é o amor. É impossível ser crente sem amar. Paulo diz que essa evidência de amar o próximo deve caracterizar a vida de uma pessoa que foi liberta em Cristo Jesus. Na obediência aos mandamentos de Deus. Se eu amo a Deus, eu vou querer obedecer os seus mandamentos. Se eu posso ter um monte de conhecimento na minha cabeça, um monte de informações sobre teologia. Mas se isso não for a prática da minha vida, o que adianta? Eu posso conhecer, como Nicodemos conhecia, sabia quem era Cristo, mas ele não havia nascido de novo. Judas Iscariotes, tão perto de Cristo, mas longe do céu. Ele conhecia intelectualmente por fora a respeito de Cristo, as histórias, ele presenciou os milagres, mas Judas Iscariotes, ele foi para a eternidade sem Deus. Então é importante que a gente aprenda a conhecer a Deus de fato, de verdade. Ir para a igreja é importante. Eu tenho uma Bíblia bacana, uma Bíblia de estudo, conhecer as Escrituras, mas a vida cristã é muito mais do que isso. E a grande pergunta é, como essas coisas elas são possíveis, como eu posso viver esse autocontrole, amando as pessoas? A explicação está exatamente na Bíblia, pelo o Espírito Santo de Deus. Eu só posso viver uma vida cristã agradável a Deus pelo Espírito Santo que habita na minha vida. Eu tenho um grande aliado na minha vida. É a terceira pessoa da Trindade. Ele que me capacita, ele que me ajuda a viver uma vida cristã. Mas eu preciso lembrar bem de que eu não posso apagar, eu não posso entristecer esse espírito na minha vida. E quando é que eu entristeço ele? Quando eu peco, quando eu estou em pecado. E muitas vezes a nossa vida está assim. Não tem frutos, porque o Espírito Santo está sem ação por causa do pecado na minha vida. Eu falei outra vez, muitas vezes nossos pecadinhos de estimação. Nós guardamos pecados como se fossem animais de estimação, como fosse bichinho de estimação. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós encontramos no livro de Gálatas 14 referências a respeito do Espírito Santo. Não vou ler todas as referências, mas algumas coisas me chamam a atenção. Diz a Bíblia que quando cremos em Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, no capítulo 3, no versículo 2. E ele vem habitar em nós para sempre. É o nosso selo, é a nossa garantia, e é uma garantia para todos sempre. Somos nascidos segundo o Espírito, como diz a Bíblia, com Isaac, no capítulo 4, versículo 29. Diz também, no capítulo 4, versículo 6, diz que é o Espírito no coração que nos dá o quê? A certeza absoluta que nós somos filhos de Deus. 4 e 6 diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós podemos ter essa relação com Deus. Podemos chamar Deus de paizinho, por causa do Espírito Santo que habita no nosso coração. É o Espírito Santo que nos capacita a viver para Cristo e glorificá-lo. Ele que nos dá essa capacidade. A vida cristã, devemos sempre entender, irmãos, é um campo de batalha. Não é um parque de diversão, não é um local de cinema. A vida cristã é uma vida de batalha, de lutas. O versículo 16 do capítulo 5 vai mostrar para nós. Há uma grande luta. Ele usa a palavra militar, milita. A carne milita contra o espírito. A quem eu alimentar mais, vai vencer. A quem você tem alimentado mais? A sua carne, com os prazeres do mundo, ou o seu espírito
com a palavra, com a oração, com a comunhão com o Senhor. Há uma grande batalha. A gente precisa ter consciência dessa luta que nós vivemos 24 horas. Satanás, ele não está para brincadeira. Ele não brinca em serviço. Quando ele não vem, ele manda os seus secretários, mas ele quer nos destruir. Ele quer ver a nossa vida longe da igreja, longe da Bíblia. Ele quer destruir as famílias. Ele veio para dividir, diminuir e dividir. Cristo veio para somar e para multiplicar. Satanás veio exatamente para levar você de volta a esse mundo vil e perdido. É uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. 3 verdades importantes eu quero destacar aqui para vocês, amados. Como vencer a batalha interior. Olha o versículo 16, ele diz: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando a gente pensa nessa palavra concupiscência, nós podemos pensar no jardim do Éden, a concupiscência dos olhos. Lembre-se, os seus olhos são extremamente importantes para você vencer o pecado, vencer as tentações. Quando Paulo fala aqui, a palavra carne representa o que somos por nascimento. A nossa natureza, a velha natureza nossa. Ela não quer Bíblia, ela não quer oração, ela não quer ter comunhão com o Senhor. O desejo da nossa carne é pecar, é gozar os prazeres do mundo. Esse é o desejo do nosso velho homem. O espírito que nos tornamos pelo novo nascimento deseja as coisas. Por isso que é uma luta, há uma milita, né? A carne milita contra o espírito. A carne tem desejos ardentes e nos arrastam para longe de Deus. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que deixaram ser levados pela carne e pagaram um preço muito alto. Davi, o pecado com Batseba, assassinato de Urias, o esposo de Batseba, Sansão e tantos outros. A carne venceu essas pessoas e elas pagaram um preço muito alto por causa disso. A palavra grega aqui para concupiscência é epitomia, né? É usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Nós somos assim. Aquilo que é proibido, nós gostamos. Nós queremos descobrir aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Foi assim com Eva, com Adão. Assim acontece conosco também. Se alguém disse, olha, ali tem um objeto, não mexa naquele objeto, não toque naquele objeto, o nosso desejo qual é? É querer descobrir que objeto é aquele. Então, é muito perigoso. É extremamente fatal. Por isso que as propagandas dos comerciais sempre aparece uma mulher seminua, sempre aparece algo parecido para despertar o seu desejo, a concupiscência dos olhos. A única maneira, Paulo diz para nós, é que de triunfar sobre esses apetites, qual é? É andar no Espírito. Eu preciso colocar um alvo na minha vida, encher a minha vida do Espírito Santo de Deus. No versículo 17, ele mostra para nós uma verdade extremamente importante. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Como entender a natureza dessa batalha interior? Há uma batalha. Nós somos salvos da condenação e do poder do pecado. Nós não somos mais condenados. Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós jamais, crentes, nascidos de novo, seremos condenados, ou seja, jamais nós iremos para o inferno. Então, nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. O pecado nos assedia 24 horas. Você conhece a história de José do Egito. Você conhece a história de Daniel. Então, é importante entendermos isso. A presença do pecado. Alguns pregam
de que quando eu aceito a Cristo, eu não peco mais. Isso é mentira. Eu não sou mais escravo do pecado, mas o pecado ainda é possível a me levar ao pecado e fazer coisas que não agradam a Deus. No campo do nosso coração, ainda se trava uma batalha sem pausa, uma batalha 24 horas. 24 horas. Vocês sabem muito bem, o seu coração, o meu coração, todos os dias, nós travamos uma grande batalha. Eu não conheço os seus pecados, você também não conhece os meus pecados, mas todos os dias nós travamos lutas. Você sabe disso. Você conhece quais são os seus pontos fracos, eu conheço os meus. Quais são os seus? Qual é a área que você é muito mais vulnerável, que você tem cedido ao pecado? Então, é uma luta, é uma grande batalha. Essa batalha, ela só vai terminar quando nossos corpos foram glorificados, completamente perfeitos. Isso só vai acontecer quando Cristo venha buscar a sua igreja na primeira fase da sua segunda vinda. No versículo 18 do capítulo 5, Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Como viver da condenação, como viver livre da condenação do preceito exterior. Ele fala para nós aqui. Estar sob a lei significa derrota, escravidão, maldição, porque a lei ela não salva. Paulo tinha essa preocupação. Paulo tinha essa preocupação que os Gálatas estavam voltando à escravidão da lei. Nós somos libertos da escravidão, do pecado, da lei, pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Do versículo 19 ao 21, Paulo ele quer que a gente compreenda a diferença das obras da carne e os frutos do Espírito Santo de Deus. Do 19 ao 21, ele fala isso para nós. Depois de ele falar do conflito entre a carne e o Espírito na vida do salvo, Paulo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que são a que vão herdar o reino de Deus. Aqui é a grande diferença. Aqueles que são e aqueles que não são. Eu posso ser um crente de muita teoria, mas Deus não se impressiona com a nossa teoria. Deus não fica impressionado com o conhecimento teológico que eu tenho, do número de músicas que eu canto, quantas pregações eu já realizei, se eu tenho uma página no YouTube ou não. Deus não fica impressionado com isso. Mas o que Deus quer é a vida cristã pautada e com base na sua palavra. É importante isso. Vamos classificar essas obras da carne em 5 grupos. Ele fala aqui das obras da carne em 5 grupos. O primeiro grupo que ele fala são os pecados sexuais. Olha o primeiro grupo, versículo 19, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Quais são essas obras? Prostituição, impureza, lascívia. Isso aqui são pecados sexuais. Será que isso nos desafia hoje no século 21? Paulo estava desafiando aos Gálatas a esse respeito. E muito mais agora, onde a pornografia é muito acentuada, não só falando do aspecto do mundo, mas dentro das nossas igrejas. Muitos jovens, muitos homens de família casados vivem na prática da prostituição na questão da pornografia. Isso, muitos casamentos têm sido desfeitos por causa disso. Isso é pecado. Então, o primeiro grupo que Paulo fala aqui são os pecados sexuais: prostituição, impureza, lascívia. A nossa velha natureza é secreta e invisível, mas as suas obras, elas são evidentes. Mais cedo ou mais tarde, essas obras secretas, elas vão se evidenciar na minha, na sua vida. Por isso que é extremamente importante que a gente faça uma retrospectiva diante do Senhor. Quem de fato sou eu? Onde está o meu coração? É importante essa pergunta, ninguém pode responder para você. É uma coisa extremamente pessoal, particular. Então ele vai falar isso, ele fala, a primeira coisa que ele fala aqui,
dos pecados sexuais, ele fala de prostituição. O que está incluso nessa palavra? A palavra prostituição aqui é a palavra grega, vocês conhecem muito bem, é a palavra porneia. Refere-se a toda sorte de pecado sexual, adultério, fornicação, masturbação, incesto, homossexualismo. Então, essa palavra prostituição está incluindo tudo isso. O que é adultério? É quando o homem casado se relaciona com outra mulher que não é a sua esposa. Fornicação é relação sexual entre dois jovens. Por isso que a pureza é o padrão de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quantos jovens crentes vivem na prática da fornicação? Quando eu namorei, pedi Sulamita em namoro, quase 30 anos atrás, nós firmamos o compromisso de santidade, de só termos carícias ou ter relação sexual quando nós casarmos. E nós casamos. E uma das coisas mais belas na minha vida, após a minha salvação, foi chegarmos na nossa lua de mel e nós chorávamos naquela noite de joelhos, agradecendo a Deus, porque Ele nos sustentou até aquele momento. Só até aquele momento, né? Então, mas a gente entende que Deus foi que, pela sua graça, a gente se manteve firme e em santidade. Então, é importante que você que namora, você que está orando por uma futura esposa, coloque isso no seu coração. Isso é pecado. Masturbação também é pecado. Incesto, homossexualismo. O mundo pode dizer que isso não é pecado. Ah, vocês estão inventando tudo. Mas pela ótica de Deus, pela visão do Deus, todo poderoso. Isso é pecado, foi pecado, é pecado e vai continuar sendo pecado. Muitos estão morrendo com essa mentalidade que isso não é pecado aos olhos de Deus. Ele fala de impureza, refere-se aqui à impureza moral. Essa impureza inclui a impureza dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. A nossa mente é algo lindo, surpreendente, mas sabe usar sua mente, usar a sua mentalidade. Jaime Kemp disse certa vez, quando estava para me casar com Sulamita, eu li alguns livros, ele disse, assim como eu penso, isso acaba evidenciando na minha vida. A minha mente pode me levar à prática de coisas erradas. Então vamos pensar nisso. Impureza. Ele fala de lascívia, significa libertinagem de um modo geral. Refere-se àqueles atos indecentes que chocam. Isso é lascívia. O segundo grupo que ele fala para nós, no versículo 20, ele diz idolatria, feitiçarias. São os pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Idolatria aqui se refere à adoração de deuses feitos pela mão do homem. Mas idolatria também é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Tudo aquilo que Deus me deu se tornou muito mais importante para mim do que Deus, isso é idolatria. O meu carro pode ser um ídolo para mim, a minha esposa pode ser um ídolo, o meu trabalho pode ser um ídolo. Eu posso estar gastando muito mais tempo com as coisas que Deus me deu do que com o próprio Deus. Deus é muito mais importante do que as nossas coisas. Você pode lembrar muito bem de Ana, a esposa de Elcana. Você lembra disso? Ela orou pelo filho Samuel. E ela pegou aquele filho, levou para o templo, isso aqui, e ela disse: estou trazendo aqui o devolvido. Ela entendeu que aquela criança, Samuel, pertencia ao Senhor. Ela não idolatrou aquele filho. Muitos pais, muitas mães fazem isso. Colocam os filhos, colocam os empregos. Mais importante do que Deus. Você já imaginou se Deus tivesse pedido a você para sacrificar o seu filho, o que que você faria? Deus fez isso com Abraão. E Abraão demonstrou pelas suas obras que ele amava muito mais a Deus do que o próprio Isaac. A gente precisa fazer uma avaliação. A gente pensa que idolatria é apenas uma imagem de escultura, mas é muito mais do que isso. E se eu coloco um time de futebol, um jogador ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas
e usar as coisas. O terceiro grupo que ele fala para nós são os pecados sociais. Olha o versículo 20, a parte B, e o versículo 21, a parte A de Gálatas, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E o que é inimizade? São os pecados sociais, a nível que horizontais, no sentido de uns para com os outros. O que é inimizade? Trata-se daquele sentimento hostil, nutrido por longo tempo, que se enraiza no coração. Amargura ou amar cura? O amor cura a amargura. Quantos de nós guardamos no coração a amargura ao longo dos anos? E a amargura, ela destrói a vida de um cristão. E a amargura pode levar também problemas físicos na sua e na minha vida, né? Inimizade. Quais são os inimigos que você tem? Quais são as pessoas que você tem causado dano, não sei? É bom a gente pensar nisso. Ele fala também de porfias, significa lutas, discórdias, contendas. Cuidado com isso. Essas são as obras da carne. E ele fala também de ciúmes. O que é ciúme aqui? O que significa no grego ciúme aqui? Significa desejar possuir aquilo que o outro tem. Isso é ciúme. Implica entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque outra pessoa tem. E eu passo a ficar triste porque alguém tem alguma coisa e eu não tenho. Isso é ciúme. Paulo fala aqui para nós. E ele fala de iras. O que é uma pessoa irada? Alguém com temperamento violento, explosivo e descontrolado. Como está o seu temperamento? Como é que está a sua vida nesse aspecto? É um desafio, tanto para mim como também para você. E ele diz também discórdias, significa lutas, contendas e conflitos. Descreve a pessoa que busca um cargo não para servir ao próximo, mas para tirar proveito a próprio. É uma pessoa extremamente egocêntrica. Ela olha apenas para o seu umbigo. Dissensões. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é dos outros. E ele fala de facções, a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo e as Escrituras e a Igreja. Isso é facções, partidos. Isso são obras da carne do velho homem. Ele usa a última coisa para nós pensarmos. Ele fala de invejas. O que é uma pessoa invejosa, segundo a ótica da Bíblia de Deus? Vai além do ciúmes, inveja. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem essas coisas. Uma pessoa invejosa é uma pessoa que quer ter o que os outros têm e ele deseja que os outros não tenham aquilo que ele deseja. Ele não quer que o seu vizinho, o seu colega tenha aquilo, o seu colega tenha aquilo, mas ele quer que a pessoa não tenha nada. Isso é uma pessoa invejosa. O quarto grupo que ele fala para nós, no versículo 21, ele diz, são os pecados pessoais. Ele fala bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Será que isso nos assusta? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso são os pecados pessoais. Esses dois últimos pecados têm a ver com a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma preocupação com tantos os outros pecados, mas a gente cai na armadilha da bebida, cuidado com isso, da glutonaria, e Paulo diz coisas semelhantes a estas. Ele vai falar aqui para nós bebedices, refere-se à pessoa que se embriaga na busca de sensualidade ou prazer. Isso não deve ser a prática do homem e da mulher de Deus. Ele fala de glutonarias, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja com relação à comida ou qualquer outra coisa. Quantos de nós pecamos nessa área da glutonaria? No versículo 21 do capítulo 5, Paulo ele diz para nós, a respeito das quais eu vos declaro,
eu considero, queridos, uma das expressões mais sérias, toda a Bíblia ela é plena na sua inspiração, mas o versículo 21, a parte C, é um desafio para todos nós. Ele disse, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que coisas? As coisas que nós acabamos de falar agora. Essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Paulo não está falando de um ato pecaminoso. Aqui não é, você não deve, mas pode comer demais, é um pecado. Mas ele não fala de um ato pecaminoso, mas sim de um hábito de pecar. Eu repito, o pecado na vida do crente não é uma regra, é um acidente. Grave isso. Se é uma regra, se eu tenho prazer nessas coisas, eu tenho que perguntar se de fato, de verdade, eu sou um cristão. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade. Pecado é prazeroso para mim? Se o pecado me dá prazer, eu não sou uma ovelha, eu sou um porco. O porco gosta de lama. O porco gosta de a primeira poça de lama que ele encontrar, ele vai deitar nessa poça de lama, nesse buraco onde tem água podre, suja. É porque a natureza do porco gostar de lama. Mas quem é ovelha gosta de pasto. A ovelha gosta de pasto. Assim somos nós. Eu creio, amados, vocês também gostam disso, porque vocês são ovelhas do Senhor. Nós não somos porcos. Nós somos uma nova natureza, a natureza de cristão. E para concluir a nossa mensagem nessa noite, Paulo ele quer que a gente compreenda o fruto do Espírito. Nós falamos os frutos da carne, mas agora ele fala também o fruto do Espírito Santo. Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo de Deus. Se as obras da carne falam de esforço, o fruto do Espírito é algo natural, é algo que vai fluir da minha vida e da sua vida. Eu não me esforço para isso. Vai fluir naturalmente. É uma coisa espontânea da minha e da sua vida. Ele vai mostrar para nós 4 verdades que devem ser aqui observadas por todos nós. A primeira verdade que ele fala para nós é que o Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto. Eu não preciso pedir a Deus que me dê mais amor, que me dê mais alegria, porque tudo isso eu tenho na minha vida. É só desenvolver, porque eu tenho o quê? O Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, se eu pedir mais amor, mais alegria, é como se eu estivesse pedindo a Deus de novo o Espírito Santo. Eu não posso pedir novamente, eu já tenho. Eu já fui selado. Então, o Espírito Santo produz em nós o quê? O seu próprio fruto. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, diz a Bíblia, não há lei. O fruto do Espírito não pode ser criado artificialmente ou simulado. Ou você é, ou você não é. Ou você, de fato e verdade, é um cristão ou não é um cristão. A diferença entre Pedro e Judas é uma diferença abissal e tremenda. Pedro se arrependeu, voltou. Judas sentiu remorso e não se arrependeu e foi para o inferno. Então a gente precisa entender isso. Nós não podemos dissimular, nós não podemos mostrar aquele que nós não somos. Paulo não fala de frutos. Ele fala o quê? O fruto do Espírito Santo de Deus. Essas 9 virtudes são como que, eu posso dizer, como gomos de um mesmo fruto. É como se fosse essa laranja. Essa laranja é uma fruta, né? Uma laranja. E ela tem vários o quê? Gomos. Assim são os frutos o quê? Do Espírito Santo de Deus. Amor, como diz aqui, né? Alegria, paz, uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, uma pessoa mansa e domínio próprio, como se fosse uma laranja com vários o quê? Gomos. Assim é a vida cristã.
E ele vai mostrar para nós. E essas virtudes podem ser classificadas em 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Virtude ligada ao nosso relacionamento com Deus. As primeiras virtudes, elas estão ligadas à minha relação, não uma relação horizontal, mas uma relação que vertical. Queridos, nada é mais importante para a minha vida do que a minha relação com o meu Deus. Isso é tudo na vida de um cristão. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Ele vai dizer que, mas o fruto do Espírito é o quê? Olha aí, 3: amor, alegria e paz. Mas por que Paulo citou amor aqui para nós, para os Gálatas? É que o amor é o primeiro fruto do cristão, é o amor que ele tem por Deus. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. O meu amor tem que ser prioridade para Deus. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é a seguinte: você ama de Deus, ama de fato, de verdade? Você tem demonstrado isso na sua vida, esse amor? Então, o primeiro fruto do cristão é o seu amor por Deus. É a alegria. Sua principal alegria é a sua alegria em Deus. Onde está depositada a sua maior alegria? Qual o momento que você se alegra mais? Quando recebe um carro novo? Uma promoção? Ou são aqueles momentos que você tem com Deus? A sua alegria está centrada em quem? Em Deus? Na Bíblia? Ou nas amizades? Cuidado com isso. E ele vai falar também da nossa relação com Deus. Ele fala de paz. Sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Essa paz que o mundo prega é uma paz enganosa e mentirosa. Uma paz plena. Uma paz perfeita. Ela é o fruto da graça que eu recebi. Só tem paz perfeita quem tem a graça de Cristo. Quem não tem a graça, não tem essa paz perfeita e essa paz com Deus. Ele, versículo 22, ele fala das virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Olha o versículo 22, a parte B. Ele diz longanimidade, benignidade e bondade. Quando ele fala de longanimidade, ele fala de paciência com aqueles que nos irritam ou nos perseguem. Como está a nossa paciência? Com aquelas pessoas que nos irritam constantemente. Você tem paciência? O fruto do Espírito Santo é uma pessoa paciente, é a pessoa tardia em irar-se. É um desafio para nós, sim. Mas nós temos um grande aliado na nossa vida capaz de nos ajudar a desenvolver esses frutos. Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se de uma outra pessoa, ele não faz, porque ele é longânimo. Ele fala também de benignidade, significa gentileza, pessoa bondosa para com os outros, que tem no seu coração o desejo de bondade. Toda oportunidade que ele tem para ser bondoso com as pessoas, ele faz, porque ele é de Deus, porque ele tem os frutos do Espírito Santo na vida dele. Ele tem bondade, a bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar as pessoas, mas ela faz isso com bondade, com gentileza, com delicadeza. E ele vai falar para nós, terminando, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos, não só com Deus, não só com o próximo, mas com nós mesmos. Olha o versículo 22 e 23. Ele diz: fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é com a gente, conosco. As últimas palavras, virtudes, têm a ver com cada um de nós. Fidelidade significa fé, lealdade. Descreve uma pessoa digna de confiança. Quando a gente fala de fidelidade, digno de confiança, a gente pode lembrar de muitas pessoas no Velho Testamento, mas ele fala também de mansidão, significa uma pessoa dócil. A palavra é usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Assim é uma pessoa cristã. Ele não se parece mais com o seu pai terreno. A sua aparência agora é do seu pai espiritual, que é Deus. E ele termina os frutos do Espírito Santo, ele diz domínio próprio. Significa autocontrole.
domínio dos próprios desejos. É a pessoa que tem controle sobre os seus desejos, sobre a sua carne, sobre a sua natureza, que muitas vezes é uma natureza incontrolável. E o versículo 24, ele fala que os salvos crucificam a carne. Olha o versículo 24, ele diz: e os que são de Cristo Jesus. O que esses fazem? Quem são de Cristo Jesus faz o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Estamos ligados a Cristo na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. Assim é a vida do cristão. Ele está crucificado com Cristo. Ele foi sepultado, é como se ele já fosse ressuscitado, é como se ele já estivesse na eternidade com o Senhor. Devemos andar com a carteira de óbito no bolso. Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você foi crucificado com Cristo? Como está a sua vida cristã? Crucificamos a carne, não vamos jamais arrancar os pregos. Já fomos crucificados. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Ele diz no versículo 25 que os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O verbo aqui andemos significa caminhar em linha reta, comportar-se adequadamente como um cidadão do céu. O tempo presente do verbo aqui aponta para uma ação contínua, habitual. Eu vivo. Não é algo que é esporádico, não. É algo constante, é algo de forma contínua. Eu vivo, é a minha forma de viver, a viver no lado do Senhor. Os salvos vivem de forma coerente com relação aos irmãos. Olha o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito Santo. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros, isso são práticas dos filhos do mundo. Então, aqui é uma demonstração. Aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Era hora da igreja da Galácia, os crentes da Galácia tomaram uma decisão. De que lado vocês estão? Do lado de Deus ou do lado do mundo, do legalismo? Esse é o desafio que Deus quer para nós nessa noite juntos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e também o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe e que, de fato, de verdade, a gente possa fazer uma avaliação. Quem, de fato, de verdade eu sou? Apenas membro de uma igreja batista? Ou fora das quatro paredes, eu tenho demonstrado os frutos do Espírito Santo na minha vida? Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Sabemos que é um tempo estendido, Pai, um tempo longo. Mas certamente, Pai, um tempo precioso para nós meditarmos na tua preciosa palavra, Pai. Agradecemos por esses jovens, ó Deus, a Central Jovem de Porto Alegre, pelo desejo que eles têm de te servir, de estarem perto de ti, perto da palavra, ó Deus, para também eles ter um momento de recreação juntos, te glorificando nas brincadeiras, ó Deus, no momento de coinonia, no momento de comunhão. Nós oramos por essas vidas, pela direção da Central Jovem, ó Deus, pela Igreja Batista, pelo pastor Tiago, ó Deus, a sua família. Nós conclamamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor para a vida desses amados. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.